Como vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais uma live diária? Hoje o tema vai ser mais prático, especialmente para quem é paciente. Como que funciona a terapia presencial e a terapia online? Primeiro vamos falar da terapia presencial. Bom, você precisa de um consultório, certo? Existem algumas pessoas que atendem dentro da sua própria casa, em um ambiente seguro, acolhedor. Mas a ideia é que esse espaço, para quando você for fazer a sua terapia, seja um ambiente em que a porta seja um pouco mais grossa, você se sinta confortável dentro daquele ambiente. Então, é uma poltrona, é uma cadeira, se for no caso da psicanálise, é um divã. Então, você tem ali um ambiente para conversar com o seu terapeuta, de modo que só vocês dois estejam ouvindo o que está sendo dito naquela sala. Porque a ideia da terapia é você justamente ter esse seu momento, né? Como eu falei ontem, esse seu momento para que você consiga colocar para aquela pessoa, colocar o seu problema, falar do que você precisa naquele momento. E como nós já falamos, né, os tipos de questionamentos que vão aparecendo, como que eu melhoro minhas relações no trabalho, minhas relações interpessoais, tomada de decisão, como que eu posso resolver algum problema. Então, é dentro dessa ideia. O setting terapêutico, basicamente, é uma poltrona para um terapeuta e uma poltrona para o paciente, quando a gente fala na terapia bipessoal, certo? Então, dentro daquele espaço, que outros elementos podem existir? Às vezes o terapeuta ele coloca algo pessoal, né? Uma estátua, alguns livros, não sei, de repente, quando eu dava aula, alguns alunos até perguntavam sobre posso colocar lá os meus bonequinhos do Star Wars? Olha, dependendo do seu público, não tem nenhum problema você colocar esse tipo de elemento. Já os de cunho religiosos é um pouco mais complicado, certo? Pessoas se identificam com outras pessoas de acordo com a religião. No entanto, você deve tomar cuidado para não sobrecarregar aquele ambiente. Sempre utilizando uma decoração adequada para o que você está se propondo a fazer, de forma a não, digamos, oprimir o seu paciente, né? Não impor alguma coisa ali naquele momento. Bom, dentro da sala da terapia, uma caixa de lenço, possivelmente. Nunca vi nenhuma sala de terapia sem uma caixinha de lenço, por conta das emoções que vão aflorando. Eu nunca vi o terapeuta usando a caixinha de lenço. No entanto, o paciente ele vai precisar de algum amparo ali naquele momento. Então, uma caixinha de lenço, água, um copo d'água, alguma coisa. Então, geralmente é isso que você encontra ali dentro da sala da terapia interpessoal, ou seja, um terapeuta e um paciente. Outras formas, se for uma terapia de casal, um sofazinho ou então duas poltronas ali para que um terapeuta fique numa terceira poltrona e as outras duas ficam ali com o casal. Se for uma terapia em grupo, o espaço tem que ser maior. Não dá para você fazer terapia de grupo numa sala 2x4. Depende muito do grupo, mas geralmente 4, 5, 10 pessoas, não sei. Vai depender do grupo que você está participando. Então vai ser uma sala maior, várias cadeiras ali ao redor. Geralmente nessas salas de grupo tem uma mesinha com um café ou biscoito. Então é uma sala maior para que as pessoas possam conversar, e em semicírculo ou em círculo que elas se colocam. Quando você também pensa terapia de grupo, você pode fazer um link ali com a sistêmica, que trata da família. Então, por óbvio, a família vão ter ali os pais, né, ou dois pais, ou duas mães, ou um pai e uma mãe, e o filho, ou quantos filhos forem. Então tem que ter um espaço suficiente para que caiba toda essa família para poder fazer essa terapia. Veja que a sistêmica ela não é uma terapia de grupo, ela tem um segmento próprio. Ela pode até se assemelhar em alguns aspectos em relação à terapia de grupo, mas ela é uma terapia direcionada para a família, das relações familiares e como essas pessoas colocam seus sentimentos para os outros, como que elas falam dos seus problemas, dos seus anseios, como que elas
buscam o apoio dos seus familiares, certo? Dando continuidade, uma sala de psicanálise, né, um psicanalista. A ideia é que tenha realmente um divã. Então, para que serve aquele divã? É para a pessoa deitar ou ficar de costas ali para o terapeuta, enquanto ela fala da sua história de vida. E aí, claro, vai depender muito da técnica daquele psicanalista em questão. Mas basicamente a pessoa fica lá deitada e vai falando sobre coisas do passado, fazendo toda a construção da sua história, certo? O psicodrama ele já é um pouco diferente. O psicodrama, inclusive, foi a área que eu me apaixonei dentro da faculdade. Eu achava que eu ia ser psicanalista, tinha toda a certeza quando entrei na faculdade. Isso lá atrás, junto com Aristóteles, Platão, Sócrates, né, quando a gente fundou a faculdade de psicologia. E aí, lá dentro da faculdade, eu tive 2 professores, o André e a Valéria, ambos com o mesmo sobrenome, mas não eram nem parentes. E a Valéria, inclusive, ela era psicanalista e foi para o psicodrama. No primeiro contato que eu tive, eu achei sensacional, tanto que eu fui fazer a formação em psicodrama com esse meu professor. E o setting terapêutico do psicodrama, imagina o seguinte, tem um palco baixinho ou um pouco mais alto, que é para dar um destaque para o paciente, onde ele vai atuar. É isso mesmo que você está imaginando. O psicodrama ele mexe com a atuação. O que na TCC se chama de roleplay, lá no psicodrama é a própria dramatização. Você vai atuar, fazer uma cena. Então o tablado ele serve para te colocar, digamos, num espaço diferenciado do que seria se você estivesse numa terapia, num relato, né? Por exemplo, nós dois aqui. Eu estou falando com vocês, vocês estão aí me vendo. Então, mais ou menos essa seria a visão de um paciente durante uma terapia. No psicodrama, além disso, você tem o palco, né, o tablado. Como eu falei, nem sempre é tão alto, às vezes é só um pequeno destaque ali do chão, para que o paciente possa fazer ali a sua encenação, fazer a sua... demonstrar de forma prática o que ele está pensando, qual é o sentimento, confrontar. Aí tem a troca de terapeuta, de papéis entre o terapeuta e o paciente. Então ali você tem algo mais prático, algo que você coloca o seu corpo em movimento. Bom, passando adiante, já falamos da de grupo. Sim, muito importante, na de grupo, um detalhe. Quem conduz a terapia de grupo é o terapeuta, digamos, terapeuta principal e o coterapeuta. Não existe uma hierarquia entre os dois. São 2 pessoas que desempenham funções específicas dentro da condução do grupo. O coterapeuta ele é responsável em auxiliar, em alguns momentos, o terapeuta. Mas isso não quer dizer, de novo, que exista uma hierarquia, como se o terapeuta fosse o presidente do clubinho e o coterapeuta fosse só o auxiliar. Não é dessa forma que funciona. Tanto que, havendo necessidade do terapeuta se ausentar ou algum impedimento dele participar da sessão, o coterapeuta pode assumir, se ele se sentir confortável para isso. Muitas vezes o que nós vemos na prática é que o coterapeuta ainda está na fase de adaptação, de estudo, está se preparando para ser o terapeuta de grupo. Talvez por isso que algumas pessoas por isso que algumas pessoas acham que o coterapeuta ele é apenas um braço do terapeuta, mas não é assim que funciona. Então, certo. Então nós temos aí todo esse cenário de como que funciona a terapia presencial. Então você vai lá na clínica, por exemplo, aguarda a sua vez, entra na sala e aí começa a colocar ali para fora o que te trouxe. Por que você veio aqui na terapia, né? Por exemplo, boa tarde, por que você veio? O que te traz aqui? Qual é o assunto de hoje? E aí depende muito da técnica do terapeuta, como que ele vai dar início. Por exemplo, na TCC nós colocamos uma lista ordenada. O paciente chega, então você já pergunta qual é o tema de hoje, qual é a importância desses outros aspectos que você quer tratar. Tem sempre um feedback e ao final você faz ali um apanhado geral com o paciente. Então vai depender muito de cada sessão e de cada terapeuta, até porque as técnicas elas não engessam o terapeuta, né? Ou seja, você enquanto terapeuta, você não vai aplicar aquela técnica
de uma forma exclusiva para todos os pacientes que você tem. Cada paciente é um universo infinito de possibilidades dentro de si. Então não existe uma forma única de tratar cada um deles. E da mesma forma, os pacientes, ao chegarem na sessão, eles não precisam seguir aquela estrutura rígida, né? Como eu falei da TCC, ela tem ali um começo, meio, fim, tem algumas técnicas que você faz ali durante, mas não necessariamente ela deve ser obrigatoriamente seguida à risca aquela estrutura, até porque nós sabemos que nem sempre acordamos bem e às vezes nós estamos ali num momento mais sensível, queremos falar mais, colocar mais coisa para fora e às vezes é uma forma desordenada. E aí claro que o terapeuta ele precisa não podar o paciente, mas ele precisa ordenar aquele pensamento para que o paciente também consiga falar exatamente o que ele está sentindo, o que, de novo, nem sempre é tão fácil, certo? Então, ótimo. Então, você entrou ali na sala, muitas clínicas colocam um relógio, ou um relógio de parede, um relógio na mesinha, depende muito se ele vai estar virado para o paciente, vai estar virado para o terapeuta. Eu, pessoalmente, na terapia presencial, eu uso um cronômetro. Eu boto o meu relógio e ele tem um cronômetro. Então, eu falei ontem, inclusive, eu coloco o cronômetro para ele tocar 5 minutos antes de terminar a sessão. E eu aviso o paciente, olha, fulano, nossa sessão tem X minutos e faltando 5 minutos para o final, esse relógio ele vai tocar para que a gente possa organizar esse fechamento. Cada um vai organizar esse fechamento da forma que achar melhor. E, de novo, o processo terapêutico ele depende desse prazo regulamentado, né, desse prazo contratado entre terapeuta e paciente, obrigatoriamente, porque ele tem uma finalidade didática. Como que eu posso falar dos meus problemas se eu não consigo organizá-los dentro de 50 minutos que seja? Como que eu não vou, se eu não consigo organizar, como é que eu vou tratar deles? Certo? Então, o terapeuta ele também precisa entrar nessa parte junto com o paciente, ordenando, organizando e vendo, sentindo ali como que a gente pode tratar melhor dessa parte, como que a gente vai abordar essa questão. Então, o paciente e o terapeuta, eles trabalham juntos, mas o terapeuta, por ser o terapeuta, é óbvio, né, por isso que você paga e vai na terapia, espera-se dele que ele consiga conduzir o paciente para uma clareza na sua comunicação. Basicamente, esse é o processo terapêutico, não, esse é o setting terapêutico que você vai encontrar quando você for ser atendido, certo? Então, uma clínica, um consultório, a casa de alguém que tenha um espaço específico para que outras pessoas não fiquem circulando, né? Isso é interessante detalhar. Nas clínicas, escolas das faculdades, existe sempre um vidro bem grande que fica ao lado, né, da parede, do lado geralmente da porta de entrada, da onde o paciente entra. Aquele vidro, ele é aquele vidro que nem a gente vê em filme, né, norte-americano, em que você pode ver quem está lá dentro e quem está lá dentro não vê quem está lá fora. Isso serve para que os alunos que estejam em formação possam observar lá dentro. Mas, claro, o paciente ele é avisado. Você está numa clínica escola, nessa clínica escola os alunos vão vir observar o atendimento, como ele funciona, porque eles estão em formação, mas o paciente ele é informado. E em algumas faculdades, eles, dependendo do que o paciente fala, eles afastam ali os alunos, falando, não, nesse aqui vocês não vão poder participar, não vão poder observar, nem ouvir o que está sendo dito, porque o paciente não se sente confortável para isso. E às vezes, em algumas faculdades, o próprio aluno não se sente confortável, mas isso é uma outra questão que não cabe discutir aqui agora. De qualquer maneira, um ambiente, de novo, seguro, que tenha ali seja acolhedor para aquele paciente e que ele tenha certeza de que não vai ninguém entrar durante a sessão. Isso é péssimo, né? Então, você está ali atendendo, aí toda hora entra alguém para falar, fulano já chegou, então tem um telefone para você. Isso é péssimo. Então, geralmente você tem ali a porta que fica trancada, observe se seu terapeuta tranca essa porta na hora de entrar, né? Ele entraram os dois ali e tal, trancou aquela porta, que é mais uma segurança para que o que esteja sendo dito ali dentro fique somente entre vocês. Outras questões, celular silencioso, desligado, né? O terapeuta ele não vai ficar conversando ali com o paciente, mexendo no celular, não vai fazer isso, porque senão ele não presta atenção no paciente.
No entanto, ele vai tomar algumas notas, é normal. Então, o paciente está lá relatando alguma coisa, o terapeuta está aqui, ok, certo? E vai tomar notas de algumas coisas que o paciente falar, ou de mais coisas. Isso não quer dizer que o paciente falou algo, sei lá, que seja passível de uma condenação, de uma... Meu Deus, você falou isso aqui durante a sessão, eu vou até anotar essa palavra. Não é nesse sentido. Às vezes nós anotamos qual é o tipo de medicação, há quanto tempo você vem apresentando determinada condição. Então nós vamos anotando esses detalhes para que depois, durante a ficha de evolução que os terapeutas preenchem, para poder saber como que o paciente chegou, como que ele estava naquela sessão, daqui a 3 meses, olha só, a evolução dele foi essa, ele parou de falar dessa forma, ele parou de pensar essa parte negativa, ele começou a introduzir um pensamento mais positivo. Então é para isso que servem as anotações. Então não fique encabulado caso o seu terapeuta anote algumas coisas durante a sessão, é natural. Eu, de novo, uso um computador. Primeiro porque minha letra é horrível, certo? Vocês já viram lá aqueles programas que tem o Egito? Pois é daquele jeito que eu escrevo. Então eu uso o computador, que além de eu conseguir digitar muito mais rápido, fica legível. E é mais fácil, inclusive, para eu poder fazer o meu próprio acompanhamento. Tem outros terapeutas que fazem da forma como eles acharem melhor. Mas se você vir, por exemplo, um computador ali, o terapeuta está ali anotando no computador, ele não está no chat. Ou pelo menos espera-se que não, né? Ele está ali digitando e anotando o que você está falando que seja importante para poder traçar esse plano terapêutico. Isso, de novo, em todos os tipos de sessão. Psicanálise, psicodrama, terapia em grupo, sistêmica, de casal, certo? Então, essas anotações servem para o terapeuta. Acredito que a parte da terapia presencial a gente já tenha estabelecido ali um panorama em que quem vai procurar terapia já entendeu e, inclusive, vejo alguns alunos aqui na live também, mais ou menos isso que vocês vão fazer no consultório de vocês. Bom, na terapia online, a estrutura basicamente é semelhante. O que muda? O computador, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, eu estou aqui num ambiente onde eu atendo. Tudo bem que eu estou falando agora com o telefone na minha frente, eu uso o computador para atender. E aí eu aviso ao paciente o seguinte, inclusive já coloquei isso no Stories para vocês. Do lado esquerdo da tela, eu coloco o Word, para eu poder tomar as minhas notas, certo? E no lado direito, como eu atendo pelo Google Meet ou pelo Zoom, eu coloco aqui, eu divido a tela. Então você vai lá, pega no Windows, aperta a tecla do Windows para a esquerda ou para a direita, e aí você escolhe para qual das duas você quer jogar, e ele vai te perguntar qual é a outra janela para você colocar ali. Pronto, perfeito. Mas você avisa o seu paciente que você colocou ele de um lado e aqui está do outro as suas anotações, para ele também não achar que você está lá no WhatsApp, que você está jogando. Então, muitos desses relatos, por pior que pareçam, eles são potencialmente reais e críveis. Eu sempre trazia casos reais e que deixava todo mundo horrorizado em sala de aula, mas infelizmente acontece. Esses dias eu vi na postagem de uma psicóloga pacientes falando sobre o terapeuta estava no meio do shopping, estava na padaria, estava lavando louça, estava alguma coisa. Cara, não dá. A terapia online ela tem a mesma seriedade que a terapia presencial tem. A diferença é que os dois não estão ali juntos, no mesmo local, porque é online. Não tem nem sentido você fazer online com a pessoa aqui do lado, certo? Então, veja que essa sala é uma sala que só eu tenho acesso. A porta fica fechada, o som não passa, então não tem vizinho, até porque é um prédio, então o vizinho está lá no outro bloco, mas é um local que só eu tenho acesso. Tudo que eu falo aqui, só eu e o paciente podemos ouvir. O que eu registro no meu computador é sempre protegido, porque o computador tem senha, então não é qualquer um que vai chegar lá no meu computador e vai acessar o que eu coloquei das informações daquele paciente. Então tenha isso em mente na hora que você for ser atendido, você paciente, preste atenção, se é um ambiente que tem alguém passando ali atrás, se
Inclusive já ouvi até relatos que a família inteira do terapeuta ficava passando por trás. Eu acho isso extremamente desagradável. Eu não gosto de falar certas coisas, e isso independentemente do ambiente. Certas coisas que você trata, inclusive com seus amigos ou familiares, pessoas que são mais íntimas, você não quer que outras pessoas alheias à conversa ouçam o que você está falando. E por que numa terapia você ia aceitar esse tipo de cenário? Entende? Essa é a questão. Então, o atendimento online, grosso modo falando, ele deve ser como o atendimento presencial, dentro de uma sala segura em que somente o terapeuta e o paciente possam se comunicar. Eventualmente existe uma exceção à regra? Sim, existe, mas a gente não vai tratar da exceção da regra, não pelo menos para o terapeuta. O paciente, eu me sinto melhor se eu fizer dentro do carro, se eu fizer enquanto eu estou dirigindo, não recomendo, isso é muito perigoso. Quero fazer lá no parque, enquanto eu dou uma caminhada, ou eu vou descer, vou ficar embaixo do bloco, vou ficar lá no quintal, vou ficar onde eu quiser. O paciente vai ficar onde ele quiser, onde ele se sentir seguro. Então você, paciente, você quer fazer terapia online, você escolhe o melhor local para você fazer a sua terapia. Qualquer ambiente para você que lhe dê essa segurança e lhe dê essa privacidade, certo? Porque, de novo, como existe a caixa de lenços dentro do consultório presencial, eventualmente no online, a pessoa também se emociona. Porque, de novo, é o mesmo processo. A diferença é que um é presencial e o outro é online. Então, o paciente ele também tem essa sensibilidade ali aflorada, dependendo do assunto que é abordado. Então, paciente, prepare-se. Leve uma água, tenha um lenço, alguma coisa. Fique em um ambiente em que você se sinta confortável e seguro para poder falar das coisas que você quer falar. E, claro, preste atenção em como o seu terapeuta conduz aquele atendimento. Vantagens e desvantagens. Cada uma tem sua vantagem, cada uma tem a sua desvantagem. A vantagem do presencial, obviamente, é estar perto, estar próximo ali do seu paciente. Então não é somente o que a pessoa fala que conta durante a terapia, é a postura, como ela se coloca, como que ela fala, como é que ela pensa, como é que ela gesticula durante a sessão. Qual é a aparência, se ela está bem cuidada, não está bem cuidada. Higiene, tem algum odor que não seja, sei lá, a pessoa parece que não tomou banho. Tudo isso comunica na hora do atendimento, certo? Então, essas são as vantagens de você ter um atendimento presencial, porque você, diante da pessoa, né, por mais que as gerações mais novas exista pouco ou nenhuma diferença entre online ou presencial, para as pessoas dos 10, 12 anos ali em diante, ainda existe essa questão do presencial, do toque, do olho no olho, da proximidade em que elas se encontram. Então, essa é uma grande vantagem da presencial. Qual a desvantagem? O deslocamento. Basicamente, você tem que sair da sua casa, do seu trabalho, ou de onde quer que você esteja, para ir até esse consultório, essa clínica, realizar essa sessão presencial. Isso é sim uma desvantagem, esse deslocamento. Então, não é só você sair de casa para ir na terapia e depois voltar para casa. 30 minutos para ir, mais 30 para voltar, já é 1 hora do seu dia que você deixa de fazer outras coisas. Essa é uma das desvantagens da presencial. A vantagem do online é justamente essa: você não precisa se deslocar, você faz de qualquer lugar, né? Com o celular, por exemplo, você também pode fazer. Recomendo vocês, pacientes, e inclusive terapeutas, alunos, que façam as terapias, se forem online, com computador. Primeiro porque você preserva a vida útil do seu celular, considerando que ele drena, esquenta e drena toda a bateria do seu celular. Então, paciente, se você vai fazer a terapia com o celular, veja se você tem bateria suficiente para depois continuar suas atividades, para voltar para casa, ou se você estiver em outro local. Veja como que está o nível da sua bateria, inclusive para que não desligue no meio. Já aconteceu, não uma, não duas, mas centenas de vezes, de acabar a bateria do celular. Do computador ainda não me aconteceu. Eu digo não me aconteceu o paciente, certo? O paciente, fiquei sem bateria, caiu o sinal, alguma coisa. Então,
Outra desvantagem do online é a questão da estabilidade da internet. Nem sempre ela está ali 100%. Então, imagine que você está ali atendendo, acabou a luz e você estava no computador. Você tem que fazer, né, roteia ali rapidão ali com o seu celular, ou então o paciente estava ali no computador, acabou a luz e acabou a internet. A menos que ele esteja usando uma rede móvel. Mas vocês entenderam a ideia. Então, existe também essa desvantagem e a instabilidade, né? Eu tenho alguns casos, alguns pacientes que eu atendo pelo Meet e outros pelo Zoom. Por quê? Porque um não funciona no Meet e o outro só funciona no Zoom. Por quê? Não sei. Ao longo do dia, um funciona, o outro não. Eu não sei explicar. Não, e mesmo que eu soubesse explicar, não daria para resolver, porque é um fato. Certo? Então, teste outras formas de entrar em contato com o seu terapeuta e de manter ali a conexão online, para que você não passe por esse tipo de problema. Chamado WhatsApp também serve, como eu falei, Google Meet, Zoom, existem outros aplicativos, Whereby também, que você faz da mesma forma, online, você enxerga a pessoa, ela te enxerga pelo aplicativo do celular ou pelo site. Então, a vantagem do online é que você não precisa se deslocar. A desvantagem é que se caiu a conexão é como se, né, os dois tivessem sumido. Né? E para quem usa o Zoom, atenção, o Zoom ele tem um limite de 40 minutos. Então, se você é terapeuta, então se você está participando de uma sessão de terapia com alguém que usa o Zoom, a versão gratuita dele limita a 40 minutos. E é 40 minutos mesmo. Ele corta ali a ligação, cada um pro seu lado, acabou, já era. Então, falta ali o encerramento. Outras coisas legais da terapia online, que é a vantagem de você, por exemplo, se fala com o seu paciente está com um celular, você pode pedir, olha, deixa eu ver como é que você está vestido hoje. Da mesma forma como no presencial o terapeuta vai perceber esses detalhes, no online nem sempre é possível. Por exemplo, vocês só estão vendo como eu estou daqui para cima, certo? Daqui para baixo não. Então o que você faz? Você pede ali para o paciente pegar o celular, mostra aí, deixa eu ver, tudo mais. Às vezes o paciente está falando, nossa, eu estou estudando bastante aqui, até montei um quadro de cronogramas com as coisas que eu tenho que fazer. Aí você, legal, deixa eu ver. Aí ele vai lá, pega o celular e mostra. Isso é muito bacana, isso é útil, porque você estabelece ali, em certo nível, você dá uma acelerada nesse processo terapêutico ali, na relação, né, desculpa, na relação, não no processo, mas na relação entre paciente e terapeuta, você dá uma acelerada nessa parte, porque o paciente ele vai querer te mostrar o que ele tem dentro de casa. Sabe criança quando vai falar, olha, vem cá que eu vou te mostrar meu quarto, tem isso aqui também, olha que bacana essa outra coisa. Então é mais ou menos nessa ideia, né? O paciente ele vai poder mostrar o que ele tem ali dentro do quarto, mostrar o ambiente que ele se encontra, inclusive para poder exemplificar melhor algumas das coisas que ele está falando. Como, por exemplo, também as interrupções que acontecem, né, em alguns casos. Algum familiar abre a porta para falar ali com o paciente durante a sessão. Então, o paciente já havia avisado a família que estava em sessão e que não era para ser perturbado. Mesmo assim, ele foi. Ou seja, ali naquele momento você percebe como que é aquela dinâmica também. Então, existem elementos que são positivos, existem os elementos negativos das duas áreas de terapia. Não sei como que seria uma psicanálise raiz pelo celular ou, né, online, como é que você pode botar o telefone aqui, a pessoa está lá deitada, eu não sei como é que faria. Se tiver algum psicanalista online que possa esclarecer essa dúvida, eu vou ficar muito grato. Então é basicamente essa a diferença entre terapia online, terapia presencial, e é mais ou menos esse contexto que você vai encontrar. Existe terapia em grupo online? Sim. E precisam todos estar no mesmo lugar? Não, porque é online. Então, pode ser que 3 pessoas do grupo se juntem para fazer essa terapia em grupo e outras, né, cada um no seu canto lá. E essa que é a parte bacana do online, você pode ter pessoas em vários locais da cidade, do país. Eu mesmo já atendi pessoas que são fora do Brasil. Então, é bacana por isso. Você tem essa possibilidade de falar com mais pessoas que estão distantes. Certo? Então é uma das vantagens, que o presencial obviamente não vai ter. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, algum comentário.
Não temos. Então eu explico muito bem porque ninguém ficou com dúvida, todo mundo adorou. Que ótimo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado de saber mais um pouco sobre terapia online, terapia presencial, um pouco do setting. Eu não esqueci de falar também sobre as abordagens. Eu estou preparando um material para ficar não extremamente exaustivo, mas também que não seja tão raso. Imagina, psicanálise, hoje a live de hoje é sobre psicanálise, você deita no divã e fala tchau, até amanhã. Não, isso não pode ser, né? Tem que ter um negócio mais útil ali, tanto para o paciente, em especial, e também para quem é terapeuta, para os estudantes, para quem já atua, para quem quer atuar na área também, que às vezes algumas dessas pessoas também me procuram, então a ideia é que a gente possa abordar de uma forma didática, simples, rápida, para que inclusive o próprio paciente não seja surpreendido negativamente dentro desse ambiente terapêutico. Certo? Muito bem, agradeço a presença de todos, curtam, compartilhem, e hoje eu já sei como que encerra a live. Não vou cometer a gafe de ontem. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nos vemos na próxima live.